Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo. Esse é o Café com Inteligência. Eu sou o Djalma Pinho, pastor, neurocientista, estudioso das ciências cognitivas, um apaixonado pela saúde mental e pela espiritualidade. Eu tenho um livro que se chama Desvende o Poder da Inteligência Espiritual, que é um best-seller no Brasil. É um livro que ensina você a como crescer, como avançar, como operar, como trabalhar na sua vida a sua espiritualidade. Mas mais do que isso, não é uma espiritualidade qualquer, é uma espiritualidade científica. Aquilo que Jesus ensinou a gente pode ser testado, pode ser comprovado, pode ser examinado e compreendido de que aquilo que você é muito mais do que um ser que surgiu na Terra. Você é um plano de Deus, executado para o reino de Deus, para a glória de Deus e para a glória do reino dele. Seja muito bem-vindo ao Café com Inteligência. Quero pedir a você que está chegando por aí para compartilhar. Se você não me segue ainda no canal do Instagram, se inscreva aqui no meu canal do Instagram, toque o sininho para que a gente, sempre que tiver vídeos novos, nós possamos entregar isso para você. Vamos iniciar hoje. O tema da semana, a gente está falando sobre lutas não me finalizam. Esse termo é muito usado no judô, né? No MMA, onde as pessoas, onde um oponente finaliza o outro e ele não tem chance de sair dali, ele perde a luta. Então, lutas nunca finalizam aquele que tem um propósito diante de Deus e vive o seu propósito. Lutas não me finalizam, é o tema dessa semana. Elas me fazem crescer. Agora é óbvio que isso não pode ser um jargão só, isso não pode ser só uma coisa que você diz para você mesmo, uma coisa que você confia e verbaliza. Nós temos que colocar isso em prática. Então eu queria pedir ao pessoal que está aqui no meu canal do Instagram para escrever aí embaixo para mim o tema de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro, e o tema de hoje é perseguidos, mas não desamparados. Nós vamos entender essa passagem da Bíblia, que fica em 2 Coríntios, capítulo 4, e o tema está baseado no capítulo 4, versos 8 e 9, e a gente vai trabalhar em cima desses versículos aqui ao longo da semana. E hoje, a parte que a gente vai trabalhar é perseguidos, mas não desamparados. E é muito importante a gente se apegar a isso aqui. Então escreva aí para mim, por favor, perseguidos, mas não desamparados. Você pode escrever isso aí? Me ajude aí colocando aí perseguidos, mas não desamparados. 2 Coríntios 4, 9. Se puder colocar aí para mim, eu vou fixar aí na tela. Bom, primeira coisa que você precisa pensar é a seguinte: a perseguição, ela fere mais quando vem de pessoas que estão próximas de você. Concorda com isso? Aquilo que fazem com a gente dói, machuca. Mas principalmente quando é de pessoas que a gente ama, quando é de pessoas que a gente convive, quando é de pessoas que a gente tem com altíssima estima, com altíssimo gosto. E dói com intensidade, mas também dói aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que nos perseguem também. De qualquer forma, a gente tem que se proteger disso. A gente precisa, de alguma forma, fazer com que essas coisas não venham a destruir a gente por dentro. Seja a rejeição de alguém da família, seja uma liderança injusta que acontece, sejam críticas em momento de vulnerabilidade, você já está vulnerável e a pessoa está ali, metendo o pau em você. Você já está ali enfrentando dificuldade para se levantar, para se fortalecer. E aí aquelas pessoas que estão próximas, ao invés de estender a mão e dizer assim, cara, eu tô contigo, vamos em frente, vamos à luta, eu tô com você, ao invés disso elas vêm só, te macetando. Pode até não ser diretamente com você, e geralmente há uma covardia nisso aqui, ela não tem coragem de bater em você na tua frente, mas ela tá por trás falando de você e minando você com outras pessoas. E você acaba descobrindo, não tem jeito, porque você encontra o amigo desse é o amigo daquele também, e aí quando você vai ver aquelas pessoas que você mais amava, que você mais queria, que você mais tem gosto de estar,
são as pessoas que mais estão pisando em você, estão mais te maltratando, estão mais te destruindo. Então eu quero começar essa live dizendo que Paulo foi perseguido por causa da missão celestial que Deus deu a ele. Mas ainda assim, esse foi o cara que declarou: eu sou perseguido, mas jamais desamparado. E a gente vai se apegar nisso hoje. Nós vamos entender como sobreviver em meio a essa perseguição sem perder a coisa mais importante que você tem. E eu queria que você escrevesse aqui para mim. A coisa mais importante que eu tenho é a minha identidade. Como é que você pode fazer para ser perseguido e não perder a sua identidade? Como desenvolver uma fé em que você não dependa da aprovação de outras pessoas? Como é que você faz isso? Bom, primeira coisa que você precisa ter em mente é que a rejeição fere a identidade que está frágil. Vou repetir. A perseguição ou a rejeição, ela só fere uma identidade que está frágil. Se você está sendo ferida, machucada, porque alguém está te desprezando, se você está sendo ferido e machucado por alguém que está te ignorando, te deixando de lado ou te perseguindo frontalmente, eu posso garantir para você que o fraco nessa história é você. Se isso está bagunçando a sua identidade, é a identidade sua que está fraca. E isso vai mudar a partir de hoje, para Franci, para Liliane, para Ana Gouveia. Isso vai mudar hoje para Patita Araújo. Isso vai mudar hoje para você. Quem recebe isso, diga eu, em nome de Jesus. Diga eu. Escreva aí embaixo, eu. É importante você estar aqui no YouTube, deixar o seu comentário. Isso é muito importante, porque o seu comentário, a sua curtida, se você está num vídeo e o vídeo não recebeu curtida, esse vídeo não é passado adiante. Então, deixa a sua curtidazinha aí, deixa o seu legalzinho, o seu joinha na tela. Coloque seus comentários. Eu leio todos os comentários que são colocados. E vamos em frente, porque eu tenho certeza que a Liliane, que o Cleiton, que a Ângela, que a Patita serão pessoas abençoadíssimas, em nome de Cristo Jesus. João capítulo 15, versículo 18, a Bíblia diz: se o mundo vos odeia, sabei que antes de odiar a vocês, eles odiaram a mim. O que Jesus está dizendo? Ei, você está triste porque algo está acontecendo contigo? Lembre-se, eu fui o primeiro. Por isso em Romanos, lá no capítulo 8, Paulo fala que Jesus foi o primogênito dentre muitos irmãos. Tudo começou nele, querido. A rejeição não começa com você, não. A rejeição começou em Jesus. Se perseguiram Jesus, vão perseguir você. Ou então você não está na visão de Cristo. Se Jesus foi perseguido, vão perseguir você. Ou então você não está nessa visão de Cristo. Você não está debaixo da direção profética do Espírito Santo. Você não está sendo conduzido pela sua inteligência espiritual. Então, se você está sendo perseguido, é claro que você está dentro da visão de Cristo, e isso não tem coisa melhor. Vou pedir você para compartilhar esse vídeo. Mete o dedinho nesse aviãozinho aí e compartilha para outras pessoas. Você que está no meu canal do YouTube, né? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no meu canal para assistir outros vídeos que a gente vai fazer. Bom, se o mundo vos odeia, saber que primeiro odiou a mim. Jesus avisa que seguir a verdade atrai resistência. Falar a verdade, trabalhar com a verdade, atrai resistência. No mundo em que a mentira me faz bem, não a mim, né, mas a essas pessoas, no mundo em que a mentira faz bem para essas pessoas, falar a verdade é atrair resistência. Então, é importante você saber que a rejeição do mundo não é um sinal de fracasso para você, muito pelo contrário. É um sinal de que você está na direção certa. Obrigado, Camila de Assis, por começar a me seguir. Deus abençoe você. Então, saber que
A rejeição do mundo é uma evidência de que você está alinhado com o reino. Diga assim: eu estou alinhado com o reino. Escreva isso: eu estou alinhado ao reino. E isso é tremendamente importante. Eu estou alinhado ao reino. Estudos mostram que o cérebro processa rejeição como uma dor física. A região do córtex cingulado anterior, ela é ativada. Então, quando a sua identidade ela é sólida, ela é firme, você sabe quem você é, essa área do córtex cingulado anterior, que fica antes do córtex pré-frontal, ela é acionada e ela fica atenta ao seu propósito, fazendo com que todas as decisões que você toma sejam decisões agarradas ao seu propósito. E isso é a coisa mais importante para você viver na sua vida. A psicologia mostra que quando a pessoa tem um núcleo de identidade sólido, a dor emocional é sentida, mas nunca é dominante. Então a psicologia, o estudo da psicologia mostra pra gente que quando você tem uma identidade forte, quem tem uma identidade forte, ou quem quer ter uma identidade forte, ou quem vai buscar ter uma identidade forte, escreva aí: eu tenho uma identidade forte. Profetiza isso, fala isso. Por quê? Se você tem uma identidade forte, a sua identidade é que vai dominar, não a preocupação, o medo, a perseguição, a rejeição é que vai dominar. Na inteligência espiritual, eu mostro que a dor da perseguição ela é suportável quando você se ancora na voz de Deus que fala dentro de você, que é a sua essência. Então você tem uma voz dentro de você. Essa voz pode ser chamada de voz da verdade por alguns, pode ser chamado de voz do Espírito Santo por outros, pode ser chamado de a sua essência por outros, mas essa voz, que é a voz que Deus colocou dentro de você quando você nasceu, como imagem e semelhança dele, o propósito está ali dentro. E quando você vai se alinhando ao Espírito Santo, ou a voz registrada na palavra de Deus, aquela essência, aquela verdade começa a dirigir você. E aí, por mais que o diabo ou qualquer outra voz venha dizer para você: não, você não consegue, você não pode, você não é bom o suficiente para isso, você não é a pessoa certa para isso. Quando essas vozes negativas começam a bater em você, e isso é um tipo de perseguição, porque elas podem vir através desses perseguidores, quando essas vozes começam a bater, essa é a hora em que a sua inteligência espiritual precisa estar desenvolvida. Então, desenvolver a sua inteligência espiritual é a coisa mais importante para você. Por isso eu convido você a estar no meu grupo exclusivo. É um grupo de WhatsApp, é gratuito, você não paga nada para isso. Aonde você clica no link que está lá na minha bio, né? Se você clicar na minha foto depois, agora não, mas no final, clica na minha foto lá no Instagram, vai aparecer a minha biografia, a minha bio. Aí tem lá um link, grupo exclusivo, grupo secreto. Clica ali e você vai cair para dentro desse grupo secreto. Caindo ali nesse grupo secreto, fica ali, porque sempre eu dou instruções, eu falo alguma coisa, eu explico alguma coisa, eu abro de vez em quando para perguntas, para dúvidas, então ali você vai crescendo para a glória de Deus, alinhando a sua vida de forma inteligente e espiritual. Bom, e ali também você fica sabendo das minhas promoções, ali você fica sabendo dos protocolos que eu tenho para vender para você. Eu tenho um protocolo só de propósito. Eu quero aprender a viver o meu propósito. Tem um protocolo só de propósito. Você paga um valorzinho e vai lá estudar sobre aquilo ali. Eu tenho um protocolo de saúde mental. Então, eu compro aquele protocolo de saúde mental e vou estudar aquilo ali. Então, é isso. Se você quiser crescer, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que buscar. Tá certo? Então, vamos lá. A dor da perseguição é suportável quando você ancora na voz de Deus sobre quem você é. A perseguição expõe quem te persegue e revela o quanto você precisa de afirmação do céu e não da terra. Então, quando você tem uma inteligência espiritual, o que você precisa fazer? Deixar que essa voz interna do Espírito, essa voz da sua essência, a voz do seu chamado diga: a única validação que a Fabrícia precisa, a única validação que o Gilger precisa, é isso, tá certo? Que a Luciene precisa, que a Patita precisa, é
a validação do céu, não da terra. Em segundo lugar, primeiro lugar, só para te lembrar, a rejeição fere onde a identidade está frágil. Segundo, a presença de Deus não evita a perseguição, mas ela garante o teu sustento na hora da perseguição. Então isso aqui é muito importante. Ai, pastor, eu sou perseguido, não sei porquê, eu dou o dízimo, eu oro, eu faço tudo pela vontade de Deus, eu faço tudo certinho, mas mesmo assim eu sou perseguido. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E muito pelo contrário. Vai ter vezes que você vai ser perseguido justamente por causa da missão que você tem. Parece que a verdade é uma coisa que ela chateia muito aqueles que vivem na mentira. E quando você é uma pessoa que busca a verdade, que caça a verdade, que sonha pela verdade, que anda na verdade, é fato que você não vai abrir mão, de jeito nenhum, de viver e garantir essa verdade. Então vamos lá. O que Salmos 27, versículo 10 diz? Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Reflexão: nem sempre Deus vai te tirar da luta. Às vezes ele vai te sustentar dentro dessa luta. Nem sempre o Senhor vai arrancar você de um lugar. Ele vai te sustentar para que você sobreviva àquilo. A maior prova disso foi quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo. Fornalha só pode ser de fogo, né? E ali o negócio estava tão quente que aquelas pessoas que jogaram eles lá dentro morreram. Morreram queimadas. Na hora que foram lançar eles, o fogo estava tão quente que queimou aquelas pessoas e elas morreram. Que as amarrações foram queimadas antes deles entrarem. Então eles são lançados lá dentro da fornalha. E aí o que acontece lá dentro? A chama não queima eles. O fogo não arde neles. E aí quem está do lado de fora olha lá para dentro e vê, ué, a gente não lançou 3 homens lá dentro? E nós estamos vendo aqui que tem 4. E esse quarto é brilhoso. Ele brilha como se fosse uma luz reluzente. Ele é semelhante a um Deus lá dentro. E a Bíblia deixa muito claro que essa pessoa que estava dentro da fornalha era Jesus. Então, é importante você entender, Deus não vai te livrar muitas vezes de você entrar na fornalha. De você participar dessa perseguição que vão fazer. Ele não vai te livrar disso. Mas ele vai proteger a sua alma, ele vai proteger o seu ser, ele vai proteger a sua casa, a sua família. Ele vai proteger a sua integridade. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui, para você que está aqui, para o Alexandre, para o Anderson, para a Márcia, para a Damiana, você vai ser sustentado por Deus em meio a toda a luta que você está passando, em toda a prova que você está passando, Deus vai te sustentar. Nem sempre Deus vai te tirar da luta. Não é sobre ser poupado, é sobre não estar sozinho. É isso que eu preciso que você entenda. A vida não é sobre ser poupado. A vida é sobre você. Gente, tá difícil aqui. Essa gripe me pegou aqui. Eu boto a mão na mesa, a mesa é gelada, eu começo a espirrar. Eu boto a mão aqui no negócio e começo a espirrar. Jesus, né, galera? Mas vamos lá. Perseguido pela gripe, mas não desamparado. Não é sobre ser poupado. É sobre não andar sozinho. Perseguido, mas não desamparado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui muito claramente no texto? Ele está dizendo o seguinte: as pessoas me perseguiram. Mas sabe o que eu percebi na hora que as pessoas me perseguiram, Damiana? Eu percebi, Grazi, que quanto mais as pessoas me perseguiam, mais Deus demonstrava o seu amor para comigo. Quanto mais as pessoas perseguirem a Liliane, a Tatiana, a Damiana,
Quanto mais Deus perseguir a Patita, quanto mais Deus perseguir o Djalma, quanto mais Deus perseguir a qualquer um desses homens e mulheres de Deus que estão agora assistindo esse vídeo, a garantia de Deus é que você vai perceber que Deus nunca te abandonou. Tatiana, Fabi, Deus nunca te abandonou. E é isso que tem que ficar claro. Paulo disse perseguido, mas não desamparado. E quando isso acontece, é legal porque não é só você que percebe isso. As pessoas também vão perceber. Elas também vão perceber que quando você, escute isso, quando você é perseguido, os milagres se apresentam, as maravilhas acontecem, a glória de Deus aparece, as coisas se movimentam no mundo espiritual para proteger você, Micele, France, você, Marcela, Valéria, Patita. Deus protege você. Deus guarda você. E não é só você que percebe, mas sua família vai perceber. Quem está ao redor vai perceber. A neurociência mostra que pessoas que oram com frequência e meditam na presença de Deus, elas ativam o sistema parasimpático. O que é o sistema parasimpático? É o sistema que, ao invés de entrar em autodefesa, ele entra em modo crescimento. O parasimpático aciona o seu modo inteligência, o seu modo crescimento. Em inglês ele tem outro nome, é rest and digest. O que é rest and digest? É aquele momento em que você relaxa e consegue digerir o alimento, consegue digerir bem as informações, consegue digerir bem a emoção, consegue digerir bem a inteligência, ou seja, o teu corpo trabalha para o seu benefício, o parasimpático faz isso. Quando você é atacado, ou você aciona o parasimpático ou o simpático. O simpático é a autodefesa, o parasimpático é o crescimento. E eu profetizo aqui, você que está aqui na minha live, receba em nome de Jesus o acionamento do seu parasimpático para o seu crescimento. Eleise, Mari, será isso? Fabiana, Leila, Deus abençoe vocês, gere crescimento para a vida de vocês de uma forma espetacular e poderosa. Quando você tem uma consciência da presença de Deus, guarde isso, quando você tem uma consciência da presença de Deus na sua vida, não precisa mais implorar pela presença dos outros. Quando Deus é suficiente para você, você não precisa implorar pela presença de outras pessoas. Será que tem alguém aqui na minha live que está desesperada pela presença, pela atenção de alguém, pelo carinho de alguém, pela... ai, você não falou comigo hoje, ai, você não me mandou mensagem, ai, você não disse que me ama, ai, você não me deu abraço, ai, você não me deu bom dia. Será que tem alguém aqui, assim, desesperado por atenção de outras pessoas? Pois eu garanto para você e vou dizer para você muito claramente, para você não esquecer nunca mais. Quem se garante com a presença de Deus não precisa da presença dos homens para te garantir. Põe isso na sua cabeça. Quem te fortalece é o Senhor, não as pessoas. Quando o seu ambiente está ruim, você não tem que buscar validação, e você não precisa disso, na mente, na imagem, na imaginação de outras pessoas. Você tem que se garantir em Deus. Guarda isso. A coisa mais importante da sua vida é a sua identidade. Quando sua identidade é forte, você é forte. Quando eu sei quem eu sou, ninguém vai dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E aí aqui acontece um fato muito interessante. As críticas não te jogam para baixo. E nem os elogios te jogam para cima. Porque nós temos dias que somos muito elogiados. Você sabe que eu trabalho com atletas de futebol. Então tem dias que o meu atleta entra em campo e ele é super elogiado. Batem palma para ele, dizem que ele é o melhor, né? E cantam, né? Fulano tem que ir para a seleção. Mas tem dias que um erro dele, uma falha dele, a torcida joga ele lá para baixo. Imagina se esse jogador vivesse ao sabor da torcida. Imagina isso. Que tipo de jogador ele seria? Da mesma forma você.
se você for, sabe, ao sabor das ondas das críticas e perseguições e coisas que as pessoas dizem sobre você, o que seria de você? Então a primeira coisa é você saber o seguinte. Tem uma frase de Paulo que eu amo que diz assim: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse mesmo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Algo muito importante. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, a partir do versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o que Paulo está dizendo é, todo mundo que tem um propósito divino na vida, quem tem um propósito divino? Escreva eu. Escreva aí você. Eu tenho um propósito divino na minha vida. Não importa o que você faz. Ah, mas eu sou camelô, eu trabalho com uma banca, esse é o propósito de Deus na minha vida? O propósito de Deus na sua vida, ele vai muito mais do que a função que você exerce. É a interação que você tem no mundo. Por exemplo, eu digo muito para os meus jogadores de futebol. O propósito da vida de vocês é ser um espelho para os meninos que sonham um dia ser jogador de futebol. Esse é o primeiro propósito de vocês. Vocês são exemplo lá no campo do que os jovens precisam fazer dentro de casa. Isso é um propósito poderoso. E à medida em que você vai crescendo lá dentro, como por exemplo o caso do Thiago Silva, que é um líder, um capitão, então eu estou sempre trabalhando com ele a forma de liderança dele, porque ele também mostra para outros líderes, outros capitães de outros times, outras pessoas que lideram em corporações, como é o comportamento de um líder. Quando eu trabalho com um executivo, eu mostro para ele que aquela empresa dele é o campo, é o reino de Deus da vida dele. E que ele, como executivo, ele está dando exemplo para os colaboradores dele, ele está dando exemplo e está ensinando para pessoas que lidam com ele, para outras empresas, para fornecedores, para clientes. Então, ao tempo inteiro, você está sendo cuidado, e trabalhado e observado. O seu propósito é viver uma vida em alta dose de consciência do que você está fazendo. Aí você pode dizer, vivo o meu propósito. Eu sei quem eu sou. Então, quando o apóstolo Paulo começa a dizer todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ele está dizendo, eu sei que eu tenho um propósito. Mas ele não para aí. Ele continua, desculpa, eu estou falando aqui de cabeça para não ter que abrir o livro e ir lendo, então se eu errar alguma palavrinha, mas é isso aqui. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aos que dantes conheceu, olha que coisa linda. Está falando da gente. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Que filho? Jesus. Para serem conforme a imagem de seu filho, para que ele seja o primeiro, o primogênito, dentre muitos irmãos. Então ele está dizendo, Deus chamou você, mas antes chamou Jesus, para que você fosse uma cópia de Jesus na terra. E aí é que vem a coisa mais forte. Porque o que dantes conheceu, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Esse Jesus foi perseguido. Esse Jesus foi massacrado. Esse Jesus foi traído. Mas ele estava abandonado? Ele estava esquecido? Ele foi largado de lado? Não. Agora eu vou ler, porque aí eu quero usar as palavras do próprio Paulo, que escreveu o livro de Romanos, para você receber na íntegra. Então ele diz, que diremos, pois, a essas coisas? No momento em que você entende a sua identidade, Paulo diz o seguinte, bom, diante então dessa ideia de que você tem um propósito de Deus na sua vida e que você precisa ser imagem de Jesus, o que você vai fazer com essa informação? Isso é inteligência espiritual. O que você vai fazer com essa informação? Aí ele diz, que diremos, pois, essas coisas? Aí ele fala, se Deus é por nós, querido, quem será contra nós?
Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, gente, Deus não poupou o filho dele para nos abençoar. Como é que ele não vai nos abençoar agora que ele já cumpriu a coisa pior, que era matar o próprio filho por causa de nós? O que ele não vai fazer por causa de nós? Aí ele diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é escolhido de Deus? Escreve eu aqui, que eu quero saber quem está aqui nessa live e que é um escolhido de Deus. Vamos lá, escreve aí. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará se é Cristo quem morreu, ou antes quem se entregou por todos nós? Quem nos separará? Ou antes o entregou por todos nós? Quem ressuscitou dentre os mortos está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Mas em todas essas coisas, guarde isso, em todas essas coisas, por favor, escreve isso para mim aqui. Você que está no meu canal do YouTube, assistindo esse vídeo, escreva aqui embaixo. Mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Será que você pode escrever isso, por favor? Mas em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que me amou. Não é por mim, é por aquele que me amou. Aí ele termina dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em último lugar, em terceiro lugar, eu quero dizer para você que a perseguição fortalece o propósito quando você entende quem te sustenta. E é exatamente isso que eu li para você. Enquanto Estevão era apedrejado, lembre-se disso sempre. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, os céus estavam abertos. Ele olha para cima e vê o céu aberto. E ele vê mais do que o céu aberto. Ele vê Jesus em pé no trono. A Bíblia diz que Jesus está sentado no trono. Mas quando ele olha para o céu, Jesus está em pé. Eu quero profetizar aqui que pela Leila, pela Rose, pela Patita, pela Liliane Marcelino, pelo Samuel Xavier, pelo pastor Djalma, pelo Thiago Silva, que não está aqui na live, mas eu sei que ele assiste as lives gravadas, pela Eleise Mara, pela Josiane, pela Érica, pela Bela, eu sei. Suelen, pela Francimar, eu sei muito. Que toda a perseguição que veio sobre vocês só veio para lhes fortalecer. Fortalecer a Shirley, a Suelen, a Damiana. Porque em todas essas coisas, Vani e Salomão, em todas essas coisas, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado pela live de hoje, pelo devocional de hoje. Espero que você tenha gostado, que você continue assistindo. Amanhã tem mais, amanhã a gente dá sequência nessa série tão linda e tão maravilhosa. Lutas não vão me finalizar, ou lutas não me finalizam, mas me fazem crescer. Deus abençoe você. Você que está aqui no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva no meu canal, comece a me seguir. Você que está no Instagram e não me segue lá no YouTube, depois dá um pulinho lá e me segue. Quem não está no meu grupo exclusivo está perdendo a oportunidade de me fazer perguntas,
de aprender coisas, de saber coisas. Eu sempre abro uma horinha de perguntas uma vez por semana. Se você ficar atento lá, você vai ter dúvidas tiradas ali, vai ser muito legal, tá bom? Deus abençoe você tremendamente.